40 anos de formado esse ano, formado lá pela USP Ribeirão, e no tempo que era bom ainda. E estou em São Paulo, trabalho com cannabis medicinal desde 2016, tá? Não foi 2015, não. Eu não fui nos pioneiros, mas eu comecei cedo aqui no Brasil. E hoje eu quero falar de um tema para vocês que eu acho que ninguém aborda, né? Que quais são os erros de prescrição, né? Então eu tenho aí mais de 10 anos aí de experiência, eu tenho um curso, eu vou falar um pouquinho do curso depois, que a gente vai para a 33ª edição agora, então são mais de 500 alunos formados pela Cannabis Academy, e durante esse tempo todo, né, a gente acaba aprendendo muito com os pacientes, com os alunos, com as questões que aparecem. Então, eu destilei estes erros de prescrição, né, que depois eu posso até citar alguns aí em especial para vocês, que a gente acaba vendo, né, mas são as coisas que atrapalham a nossa prescrição. Então, é isso que eu vou mostrar hoje para vocês aqui. O plano da nossa noite hoje. Eu vou mostrar os erros de prescrição, depois eu vou mostrar um caso clínico onde eu uso tudo que a gente aprendeu dentro desse caso clínico. É um caso clínico real, é uma paciente minha, e depois eu vou falar um pouquinho do livro e do curso, para quem tiver interesse, mas vai ser bem rápido, tá? Então, esse é o nosso plano hoje. Só preciso de uma sinalização se vocês estão vendo bem a tela, a aula. Estamos vendo. Ok? Beleza. Como é que eu diminuo esse negócio que eu não sei? Bom, vamos lá. Então, o papo hoje vai ser quais são os 7 erros mais comuns na prescrição da cannabis medicinal. Então, os colegas médicos, dentistas, né, que prescrevem hoje, precisam entender que tem muita coisa por trás, né, da cannabis, tem ciência, né, a gente precisa ter método para fazer. Vocês todos, eu aposto que vocês todos já ouviram. Começa baixo, segue devagar, né, mas segue. Eu digo, começa baixo, segue devagar com método. Precisa fazer direitinho. Fazendo direitinho, a coisa dá certo. Isso melhora a nossa prática clínica e transmite segurança para os nossos pacientes. E a gente fica mais tranquilo também. E é um pouco disso do que a gente vai conversar, se eu conseguir passar o slide para frente. Achei. Bom, cannabis medicinal, peraí, antes de eu quero saber se vocês estão vendo o segundo slide. Sim. Estamos sim. Beleza. Okay. Cannabis medicinal não é panaceia, não é promessa, é uma área terapêutica nova, que já tem 10 mil anos de idade, apesar de ser nova para nós aqui, né? Mas o que é importante é que a gente precisa ter um raciocínio clínico, né? Tem muita evidência. O pessoal fala, não tem evidência. Tem sim, tem muita evidência. A gente tem evidência forte em dor, em epilepsia farmacorresistente, a gente tem evidência forte também em alguns tratamentos de espasmo muscular, em esclerose múltipla, principalmente. Então, tem muita evidência. Essas evidências que eu falei são substanciais, mas existem evidências que são fortes, mas não substanciais, por falta de estudo clínico. Então, mas não é porque não tem estudo clínico que tem, ou que sejam randomizados, duplo cego, publicar em revista peer review, é que não é evidência. Existe evidência, sim, né? Quem é chato é que não reconhece. Bom, é uma terapia individualizada. Isso é bacana. Eu gosto muito de terapias individualizadas porque o paciente entende que aquilo é para ele, é individualizado, e essa terapêutica da cannabis, a gente precisa achar a dosagem de cada um, fazer o segmento, e a gente vai ver um pouco disso hoje.
Precisa ter segurança clínica, precisa acompanhar o paciente, precisa saber o que está acontecendo com esse paciente e integrar esse tratamento também no que o paciente já vem tratando. Cannabis não é um tratamento, é um tratamento adjuvante, não é a primeira escolha, quase nunca é uma primeira escolha. Então, a gente precisa entender o que é que está rolando com esse paciente. Então, o nosso dilema hoje, para quem quer começar, né, eu tenho paciente que pode se beneficiar, mas como é que eu posso começar sem medo de errar? Bom, o erro mais perigoso que a gente pode fazer é prescrever sem método, prescrever sem saber o que a gente está fazendo. Então, cannabis não é a mesma coisa que eu prescrever aspirina, né? Que eu vou prescrever, se eu quiser fazer um esquema antiplaquetário, eu vou prescrever 100 miligramas por dia e vai continuar assim. Se eu quiser, né, não é receita de bolo, não dá para copiar uma dose de um paciente para o outro, não dá para repetir conduta do que a gente faz. Vou mostrar para vocês, quando a gente chegar no caso clínico, né, é a minha conduta, mas vocês podem ter tido outra e ela não vai estar errada, né? O importante é a gente entender o que vai ser melhor para aquele paciente. E isso a gente faz construindo o nosso raciocínio clínico. Então, vamos direto ao nosso assunto. Quais são os 7 erros mais comuns? Primeiro, tratar cannabis como se fosse uma substância única. Eu vou entrar em cada um deles depois, tá? Começar pelo produto antes do raciocínio clínico, né? O paciente senta lá, pô, para esse paciente eu vou prescrever um full spectrum. Ponto. Não é por aí. Prescrever pelo diagnóstico, né? Não é só o CID que a gente está tratando, a gente está tratando o paciente. Então, a gente precisa pensar naquele paciente, no fenótipo, quem é aquela pessoa que está na nossa frente. Medo do THC, ou então achar que THC não é nada. Então, a gente precisa entender o THC direitinho, né? Para não ter medo, mas também para não abusar. Eu já recebi pacientes de uma psiquiatra aqui de São Paulo que chegaram com doses muito altas de THC, o paciente estava inoperante, né? Porque achava que THC era resultado positivo para tudo, e não é. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, não ter medo, mas também não banalizar o THC. Ignorar a interação medicamentosa, né? A gente sabe, cannabis, mais de 80% é metabolizado pelo fígado, citocromoxidase P450, e passa pelas mesmas vias de metabolização ali de antidepressivos, quase todos os agentes que agem no sistema nervoso central. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E nossos pacientes não chegam totalmente virgens de medicamento, ou mesmo dos chazinhos, dos fitoterápicos, né, que podem ter bastante interação. E sexto, a gente precisa acompanhar esse paciente, né? Não acompanhar, não medir, não ajustar é um erro muito comum. E comunicar mal, prometer demais. Comunicação com o paciente é muito importante. Então, vamos para o primeiro erro. Vai ter um tempinho para pergunta depois, tá? Eu espero que a gente possa interagir bastante. Então, primeiro erro, achar que cannabis medicinal é uma coisa só. Então, eu escuto muito isso. Eu vou tratar com canabidiol, vou tratar com CBD, se referindo a toda a classe de cannabis. Então, cannabis medicinal não é só CBD, também não é só THC, né? É uma classe terapêutica que tem muitos compostos. Então, é a mesma coisa que a gente falar de câncer. Câncer é um nome genérico para um monte, muitas doenças diferentes. Então, cannabis também, a gente tem muita coisa lá dentro da cannabis, distintas, que tem várias aplicações diferentes, tem vários nomes diferentes, indicações, e que a gente precisa conhecer isso, tá? Então, cannabis não é uma coisa só. Cannabis medicinal, eu não gosto do nome cannabis medicinal, mas hoje é o melhor que a gente tem. A gente não fala opioide medicinal, né? Então, cannabis medicinal também não está certo, mas é o melhor que a gente tem, porque é importante diferenciar do uso recreativo, tá? Então, é por isso que a gente usa cannabis medicinal. Mas, voltando aqui para os medicamentos à base de cannabis, a gente precisa entender qual que é o problema clínico que precisa ser resolvido e quais são
os canabinoides que vão ajudar para aquele problema clínico, e não pensar só em CBD ou só em THC. O segundo erro mais comum é a gente escolher o produto antes de entender o paciente. Pô, isso acontece de monte, né? A gente está acostumado a prescrever um full spectrum, mas o paciente chega e a gente vê que, pô, um CBG aqui ia ser melhor, depois que faz uma boa anamnese, né? Então, o produto vem muito depois que a gente entende esse paciente. Qual que é o alvo terapêutico? O que a gente quer tratar? Esse paciente tem algum risco? Pode ter interação medicamentosa? Qual que é o contexto da rotina desse paciente? Aí, o contexto clínico, ele pode fazer o acompanhamento? Então, são coisas que a gente tem que levantar na anamnese. A anamnese é fundamental para a gente entender como que a gente vai prescrever esses medicamentos para os nossos pacientes. Então, sem isso, sem a gente entender melhor o nosso paciente, acaba virando tentativa e erro, o que não é legal. Né? São medicamentos caros, não são baratos, são medicamentos que são de uso crônico, então você não tem uma resposta na primeira dose, você toma e vai melhorar. Vai precisar esperar aí 15 dias, às vezes um mês, para você começar a sentir algum efeito. Então, tentativa e erro aqui acaba sendo custoso, porque o paciente vai continuar com seus sintomas, vai gastar uma nota, e a culpa vai ser de quem? Do colega que prescreveu. Né? Geralmente a culpa é da cannabis. Eu costumo dizer que o paciente começou com cannabis, mora num prédio, aí morreu, cachorrinha da vizinha do andar de baixo. Culpa da cannabis. Culpa a cannabis de tudo. Então, a gente precisa tomar cuidado, entender que tipo de paciente, que tipo de produto a gente vai escolher para cada paciente. Então, o foco aqui é a gente sair só do diagnóstico e tentar entender, construir a lógica clínica segura, né? Construir a lógica para aquele paciente individualizado. E aí, isso leva ao tratamento do CID, né? Pô, a gente não está tratando o CID, nós estamos tratando o paciente, né? Então, a gente sabe que dois pacientes com o mesmo diagnóstico podem ter escolhas diferentes, né? Um diagnóstico de dor, por exemplo, né? Os dois pacientes têm lá uma dor no ombro, mas um pode ser uma causa inflamatória, o outro pode ser uma outra causa, uma neuropática, pode ser um trauma, pode ser alguma outra coisa. Então, a gente precisa entender isso, a gente não vai tratar só o CID, nós vamos tratar o paciente. Então, o mesmo diagnóstico pode esconder pacientes completamente diferentes, né? E aí a gente escuta muito isso. Ah, doutor, funciona para ansiedade, funciona para dor, funciona para unha encravada. Não é por aí, né? Não dá para responder essa pergunta. O que a gente precisa entender é aquele paciente, o fenótipo desse paciente, quais são as comorbidades, para tentar entender como que a gente vai definir o nosso plano de tratamento. Lembrar que não é só cannabis, né? Cannabis faz parte, cannabis é adjuvante, tá? Então, cannabis medicinal não deve ser prescrita apenas para o CID, deve ser prescrita individualizada para cada paciente. Outra coisa, demonizar ou banalizar o THC. Então, o problema não é só não prescrever, eu não vou prescrever o THC para o paciente, porque talvez a gente precisa entender muito bem o contexto. Então, o problema não é saber quando essa cautela vai ser necessária. A gente precisa entender quais são as indicações corretas do THC, que são indicações de analgesia, são indicações de relaxamento muscular, né? E não demonizar o THC. Ah, o THC eu não posso prescrever para criança. Bom, muito bem, se eu tiver uma criança que tiver uma dor oncológica, eu vou precisar prescrever THC, né? Porque eu preciso de analgesia, eu preciso melhorar a qualidade de vida daquela criança. Então, é sempre uma coisa risco-benefício com o THC. Um outro exemplo, né, para criança de novo. Criança autista. Eu prescrevo THC para criança autista. Eu tenho muito paciente autista. Mas o que eu faço? Claro, a minha eleição vai ser sempre um broad spectrum para começar, que eu tenho tudo da planta menos THC. Porém, se aquela criança tiver algum componente de ansiedade, tiver um componente de insônia muito importante,
um pouquinho de THC, 0,2%, 0,3%, vai fazer muita diferença e não vai atrapalhar o desenvolvimento da cognição, que é a principal preocupação para esses pacientes. Então, o ganho, o benefício vai ser muito maior que o risco. Então, só estou exemplificando para dizer que a gente precisa entender muito bem o papel do THC para que a gente possa utilizá-lo de maneira realmente benéfica. Outra coisa do THC. Uma das coisas na anamnese, que eu já falei antes um pouquinho de anamnese, na anamnese eu sempre pergunto para o paciente: você já experimentou THC alguma vez? Isso é na anamnese da primeira consulta. Já experimentou, já fumou maconha alguma vez? Eu até falo isso. Uma vez eu quase apanhei de uma senhora, 80 e poucos anos, 83 anos, eu acho, que ela tinha. E eu perguntei isso, ela quase me bateu. Mas é importante, porque dá uma boa ideia para a gente se esse paciente tiver utilizado o THC antes, de forma recreativa, e tiver tido uma bad trip, que não se sentiu bem, não foi legal, muito provavelmente esse paciente é um baixo metabolizador de THC e dos seus metabólitos ativos. Então, a gente precisa tomar cuidado, precisa começar mais devagar, ter uma cautela com o THC. E se um paciente falar para mim, não, eu já fumei, mas, eu me dou bem, então eu sei que ou ele é um metabolizador normal, ou ele é um ele é um alto metabolizador e tranquilo de eu usar o THC. Então, THC aqui, para nós, a gente precisa lembrar que ele exige um contexto clínico, uma boa avaliação, uma boa indicação e vamos monitorar como é que está. Lembrando que o paciente não precisa chegar numa dose que vai causar um efeito colateral para ter a dose medicamentosa com o THC. Tá? Então, é bastante importante a gente entender aqui o manejo do THC, que é um dos dois canabinoides primários ou mais importantes da cannabis. Quinto erro, esquecer que o paciente já usa outros medicamentos. Interação medicamentosa. Isso é muito importante. Interação medicamentosa, lembrando, que você tocou no oxidase P450, tanto o CBD quanto o THC, eles passam por enzimas de metabolização que são utilizadas também para metabolização de antidepressivos, de benzodiazepínicos, de hipnóticos, principalmente de anticonvulsivantes, pensando na ação dos canabinoides. Então, a gente tem esta interação medicamentosa possível. Na clínica, a gente não vê muito. Eu, pelo menos, dos, milhares de pacientes que eu já atendi, a gente não vê tanto da interação medicamentosa. Talvez porque, com o uso da cannabis, como a gente vai titulando, vai tendo esse cuidado de subir devagarinho, a gente vai entendendo e avisando o paciente o que está acontecendo, a gente consegue acertar isso depois que chega na dose do canabinoide. Mas, por exemplo, eu já tive um paciente, uma criança de colo, que tinha várias convulsões por dia, tinha quase 7 a 10 convulsões todos os dias, e não estava conseguindo controlar, estava tomando clobazam, e na consulta a criança estava super agitada, estava complicada. No retorno, a mãe voltou com a criança no colo, dormindo, e ela chegou toda feliz. Ai, doutora, a criança está dormindo agora, que beleza, Então, eu falei, mãe, legal, a criança está dormindo. Como é que está o clobazam, que é o anticonvulsivante? Não, continuo tomando, inclusive o neurologista falou que precisa aumentar a dose. Eu falei, então, vou fazer o seguinte, me dá o telefone do neurologista, eu vou ligar para ele para explicar interação medicamentosa. A gente precisa reduzir a dose.
A criança estava dormindo porque estava sobrando muito clobazam, né? Tinha muito CBD lá no metabolismo da criança. Então, isso a gente precisa tomar cuidado. Mas não é tão frequente, assim, não é uma coisa direta, né? Muita gente tem medo da interação medicamentosa com anticoagulantes, né? E isso a gente não vê, com exceção da varfarina, que pouca gente usa hoje. Eu não sei, eu não conheço ninguém mais que usa varfarina. Quando eu estava na faculdade, a gente usava, né? Começava a subir a dose, quando dava diarreia, que diminuía a dose, era aquela dose que dá no paciente. Hoje em dia, pouquíssimos pacientes vão usar a varfarina, né? E esses outros anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, a gente não tem problema nenhum de interação medicamentosa com a cannabis. Então, essa segurança, a gente precisa ter um olhar aí para a cognição, o que está acontecendo com a cognição desse paciente, equilíbrio, metabolismo, sedação, sono, e as outras medicações. Dá sempre uma checada, né, nas medicações nos hipoglicemiantes e nos antihipertensivos, tá? Vários pacientes que chegam com antihipertensivo, hipoglicemiante, metformina não, com um pouquinho mais, né? Quando a gente acerta a dose da cannabis, o paciente começa a falar, doutor, eu estou com tontura. Aí você vai ver a pressão está super baixa, você precisa diminuir o antihipertensivo, tá? E às vezes tem até hipoglicemia. Ontem eu atendi uma paciente assim, tá? Ela teve um episódio hipoglicêmico no consultório. Foi assim, gráfico, né? Mas a gente aprende com o paciente também. Eu, pelo menos, aprendo muito com meus pacientes. Então, a gente precisa tomar cuidado e acertar a dose dos outros medicamentos quando a gente acerta a dose dos canabinoides. Então, a pergunta é sempre, a cannabis pode ajudar esse paciente neste contexto deste paciente? Podemos ter segurança com isso? Então, essa é a pergunta que a gente tem que responder pensando em interação medicamentosa. O sexto erro mais comum é achar que essa prescrição termina a prescrição termina na receita, né? E não é. A cannabis dá trabalho. A gente precisa acompanhar os nossos pacientes, tá? A prescrição, a primeira consulta, a prescrição é somente o início desse acompanhamento. Na consulta inicial, a gente precisa definir quais são os objetivos do tratamento e acertar essa expectativa com os pacientes. Vou dar um exemplo para vocês, e definir parâmetros. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu sempre uso com os meus alunos. Chegou um paciente para mim, estava com claudicação, não tinha doença diabética, ele tinha uma dor inflamatória na perna, nos membros inferiores, e a queixa dele era, eu não consigo andar um corredor inteiro do supermercado, eu tenho que parar no meio. Bom, tá bom, então quanto tem esse corredor do supermercado? Tem 30 metros. Muito bem. O senhor tem 30 metros de corredor na sua casa que a gente pode testar? Tenho. Muito bem. Então, a gente pegou esse corredor, 30 metros dele, e ele caminhava. Quantas vezes o senhor tem que parar? Aí eu tenho que parar 2 vezes em 30 metros, porque eu tenho dor. Eu estou exagerando um pouquinho agora, mas esse caso é real. Aí, eu falei, tá bom, vamos usar essa medida. Começamos subindo a dose, titulando. O que aconteceu? Esse paciente, quando voltou, ele falou, olha, eu já estou parando só uma vez. Na outra vez eu já estou parando, não estou precisando parar mais, eu estou indo e voltando. Então, para ele entendeu qual era o objetivo. E o mais legal de tudo, ele teve o ownership, a propriedade do próprio tratamento dele, né? Isso foi muito legal. Eu tenho vários casos assim, onde eu sempre no começo, antes de começar o tratamento, eu defino esse objetivo com o paciente, defino métrica, né? Eu uso os SMART Objectives, né? SMART, vamos ver se eu lembro aqui, Specific, Metric, específico, precisa medir, precisa ser alcançável,
precisa ser real e precisa ter um tempo para isso, né? Então, aposto que vocês também recebem essa pergunta. Doutor, quanto tempo eu vou precisar tomar? Né? Eu sempre falo, ó, no mínimo 6 meses. Ah, mas em quanto tempo eu vou achar uma resposta? Provavelmente entre 15 dias e 30 dias a gente vai estar vendo alguma coisa. Dependendo da patologia, dependendo da dose que a gente começar, eu tenho algumas mudanças aí nos meus protocolos, e dependendo da patologia, mais cedo ou mais tarde. Mas eu deixo muito claro isso para o paciente, né? Não é a mesma coisa que o medicamento que você vai tomar para tirar a dor. Se está com a dor, toma o medicamento, passa a dor. Aí terminou o efeito do medicamento, a dor volta. Não é assim com a cannabis. Então, é um tratamento crônico, é um tratamento um pouco mais demorado. Então, a gente precisa definir esses parâmetros com o paciente. Quando ele define, ele aceita melhor o tratamento. Se a gente não acompanhar, não vai dar para entender o que a gente precisa fazer para esse paciente, nem como manter a segurança dele. Portanto, essa prescrição sem acompanhamento é tentativa e erro. Não tem método nessa prescrição. E o último erro é prometer demais e explicar de menos. Bom, todo paciente que chega para a gente, assim, virgem de cannabis medicinal, tem muita expectativa. A gente precisa explicar, né, que a gente precisa comunicar o que a gente está prescrevendo, né? A cannabis não vai fazer milagre. Paciente com dor, por exemplo, a dor vai reduzir, mas ele vai continuar com a dor lá, mas a gente muda a percepção da dor desse paciente, né? E com isso a gente melhora a qualidade de vida, com isso a gente muda, né, de um círculo vicioso para a esquerda, né, para um círculo virtuoso para a direita, com conotações políticas aqui, mas a gente consegue melhorar a vida desse paciente. Mas não é milagre, né? Então, o paciente precisa entender quais são os objetivos do tratamento, a gente precisa concordar com ele esses objetivos, quais são os limites desse tratamento e quais são os riscos, e precisa acompanhar. Então, comunicar mal pode transformar uma boa indicação, né, numa experiência ruim. Então, aquele colega aqui, chega lá, escuta o paciente, faz uma prescrição, aqui, toma isso aqui e pronto, vai embora. As chances com a cannabis vão ser muito ruins. A gente precisa dedicar um tempo para entender todas as dúvidas dos nossos pacientes e avisar para eles o que é que está acontecendo, o que é que vai acontecer, o que ele tem que esperar, quanto tempo a gente vai tratar. E outra, empoderar esse paciente dos nossos tratamentos, né? Empoderar, como é que é? Vamos supor que um paciente está lá tomando, vamos chutar aí, 20 gotas de um medicamento nosso que a gente prescreveu por dia, de um full spectrum por dia. Então, ele está tomando 10 miligramas, 10 gotas, desculpa, 10 miligramas, 10 gotas depois do café da manhã e 10 gotas depois do jantar. E esse paciente tem ansiedade. Então, se ele tiver um dia mais ansioso, sabe que vai ter dificuldade para dormir, pode falar para ele, olha, você pode subir tua dose à noite, 12 gotas, 15 gotas talvez, não tem problema. Então, ele pode ajustar essas 20 gotas dentro do dia, para mais ou para menos, né? Mas nunca deixar de tomar. Então, esse empoderamento do paciente é uma das coisas que ajuda muito no que a gente chama de compliance de tratamento, na aderência do tratamento, tá? Isso é bastante importante, quando o paciente entende como é que está o seu tratamento, quando a gente acompanha, quando a gente está perto. E uma coisa que eu aprendi nesses anos todos também foi, quando a gente faz isso, o paciente dá menos trabalho. É impressionante, mas o paciente dá menos trabalho. Sabe aquele paciente que liga e fica perguntando, posso escrever a lápis, né? Para não dizer outra coisa. Esse paciente, quando a gente explica melhor, ele não dá esse tipo de problema, né? O paciente aceita muito, muito melhor, tá? Bom, então, deixa eu voltar. Só recapitulando. Então, eu falei aqui, cannabis não é uma coisa só, então a gente não deve se referir, não deve se comunicar como só cannabis, ou vou tratar com canabidiol e achar que é tudo a mesma coisa. Então, lá dentro a gente tem CBD, THC, CBN, CBG, THCV, e
as formas ácidas, então a gente tem muita coisa lá dentro, né? A gente precisa entender muito bem que cannabis é muita coisa. O produto não vem antes do raciocínio clínico, ter o mesmo produto para todo mundo não funciona, né? Receita de bolo aqui não funciona. Diagnóstico não substitui fenótipo. A individualização do paciente é muito importante. Lembrar que 2 pacientes com o mesmo diagnóstico podem ter uma estratégia de tratamento completamente diferente. THC, ele é o vilão, mas é um vilão bonzinho, né? A gente sabendo tratar com ele, utilizar o THC de forma segura, é excelente, né? Excelente para indução de sono em dose baixa, para analgesia, para relaxamento muscular, funciona muito bem, né? Precisa saber usar, precisa saber titular e achar a dose do paciente. Interações, elas são importantes, não são tão frequentes, não tanto quanto a gente imagina, mas elas estão aí, se a gente procurar, a gente vai achar. Acompanhar é parte da prescrição, precisa acompanhar. Eu vou mostrar um caso para vocês, como é que faz esse acompanhamento, como é que eu faço, pelo menos, né? E a gente precisa comunicar, porque a comunicação define confiança. A comunicação aumenta a adesão ao tratamento. A comunicação correta, não é só dar a prescrição e o paciente que se vire. Não é. A gente precisa acompanhar e comunicar o tempo todo com estes pacientes. Esses são os 7 erros mais importantes. Eu vou fazer um caso clínico agora, conversar com vocês, e depois a gente abre para pergunta, tá? Então, vamos lá. Caso clínico. Eu gosto muito de caso clínico porque a gente põe a mão na massa, é mais prático. Eu gosto de ser prático, eu sou bem pragmático. Então, mulher, 71 anos, isso aqui é um caso real, tá? Mulher, 71 anos, ela é uma empresária, ela trabalha no comércio atacadista de joias. Ela tem um histórico de câncer de mama, um câncer ductal mucoprodutor desde 1985. E ela sofreu uma cirurgia, uma quadrantectomia com esvaziamento ganglionar, que é padrão para esse tipo de cirurgia, mas teve uma recidiva em 2007, né? Teve uma nova quadrantectomia e aí, sim, precisou fazer a radioterapia. E aí foi um problema para ela. Em novembro de 21, ela apresentou uma recidiva loco-regional aqui no braço. E foi biopsiado e apareceu um carcinoma mamário invasivo de características mucinosas. Então, muito provavelmente era uma recidiva lá do câncer dela de 1985. E ela tinha um nódulo desse câncer, desse carcinoma, aderido à 4ª costela à direita, quer dizer, já tinha uma metástase. Ela está em uso de Arimidex desde novembro de 2021, começou com radioterapia em 22, fez um mês e pouco aí de radioterapia, 5 sessões que foram aumentando, né, a intensidade, e chegou até 4.000 RADs na parede torácica direita. E isso acabou causando uma inflamação ali. Então, ela refere um desconforto. Ela chegou para mim com uma queixa de dor aqui na costela à direita, na 4ª costela à direita, era muito localizada, impalpável, ela gritava de dor. Então, essa dor era uma dor direta, ela sentia dor direta, né, uma dor 2 a 3 em 10, piorava se ela fizesse atividade física, e se você tocava, era uma dor lancinante, 9 em 10, uma dor muito forte. Parou de fazer tudo, né? Pilates, parou de fazer as atividades em casa. E aqui, na ressonância magnética, a gente consegue ver uma irregularidade na parte cortical do 4º arco costal direito, provavelmente uma inflamação pós-actínica. Na pele tinha um escurecimento, que é normal ali da radioterapia, e dor à palpação. O PA dela estava normal, um pouquinho alta, mas normal aí para a idade, né? Estava no consultório, e ela tinha uma queixa de insônia muito forte. Ela acordava 3, 4 vezes por noite, como consequência da dor e da ansiedade, e não conseguia dormir. Aqui, vocês têm uma imagem mais clara. Vocês estão vendo aqui, ó,
a inflamação. Esse aqui é o arco costal, esse aqui é um corte axial da ressonância magnética, aqui o arco costal, e está vendo aqui? Isto aqui era o carcinoma que estava alojado aqui na costela. Aqui um corte coronal, dá para ver o ladinho, que dá muito claro esta imagem, tá? Então, comprovado, ela tem muita razão de ter essa dor, né? A gente sabe que o periósteo aí, ele é altamente inervado, e quando você mexe nele, o osso não dói, mas o periósteo dói, que é uma desgraça, né? Toma uma canelada, a gente vai saber. Imagina alguma coisa que está ali o tempo todo inflamado. Então, ela estava em uso de Arimidex, tramal e dipirona 4 vezes ao dia. O intestino não funcionava mais, tomava dipirona direto, tomava Sintroid muito tempo. Eu, sinceramente, Sintroid, para mim, não funciona para nada, né? Isso é T4, né? O que a gente precisa de T3, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Um B12 mais vitamina D, tomava uma rosuvastatina, 71 anos, ela tinha um problema de colesterol, tomava o Zetia, também ezetimiba, o Ancoron e o atenolol para pressão, e um Donarém meio comprimido, que é 25 miligramas, para dormir toda a noite. Estava usando o efeito colateral do Donarém para dormir, o que é uma coisa completamente errada do ponto de vista terapêutico, né? Então, ela veio já com uma indicação, eu recebo vários pacientes que são referidos para mim por oncologistas para tratar da dor. Então, ela veio para mim com o objetivo de reduzir a dor, né? Na anamnese eu vi que ela tinha uma insônia danada, então ela precisava dormir melhor para poder se recuperar melhor também, né? O sono, eu digo, sono é inegociável, não tem jeito, tá? Eu negocio tudo, quer fumar, fuma, mas sono é inegociável. E também reduzir um pouco da ansiedade e da labilidade emocional, né? Lembrar que essa paciente vem batalhando um câncer desde 1985, né? Vinha, e continuava com a dor e a metástase ali no arco costal. Então, qual foi a minha conduta? Qual foi a estratégia terapêutica para essa paciente? E aqui, né, vale a pena falar para vocês. Essa foi a minha estratégia naquela hora. Ah, eu podia ter adotado alguma outra coisa diferente? Podia, tá? Primeiro, o objetivo aqui era reduzir a dor, é melhorar a qualidade de vida para essa paciente. Porém, era uma paciente virgem de THC, nunca tinha usado, não tinha ideia do que era, e ela tinha atividades em casa, ela dirigia uma vez por dia, ela ia buscar netinho na escola, uma coisa assim. Falei, quer saber, eu não vou entrar com o THC mais forte para essa senhora neste momento. Então, eu comecei com o CR Wellness CBD Full Spectrum Extra Strength. Por quê? Esse produto, ele tem uma quantidade muito interessante de CBD, 100 miligramas por ml. Tem o CBG, né, que o CBG, o CBG aí é a mãe dos canabinoides, né? Ele tem uma atividade semelhante ao THC, só que com uma potência menor, e aqui com 1.000 miligramas, e o CBN para poder talvez ajudar no sono, e um pouco de THC, tinha um pouquinho ali, 3 miligramas por ml, 90 miligramas por 30 ml. Então, eu comecei com esse produto e já deixei na prescrição o CR Wellness Delta Line óleo THC 1 para 1, né? 1 para 1 CBD THC. Então, é o CBD 1.250, THC 1.250 miligramas por ml também. Desculpa, não é por ml, aqui é total no frasco, tá? Eu escrevi errado. Em 30 ml. E isso dá 41 miligramas de CBD por ml e, claro, 1 para 1, 41 miligramas de THC por ml são 33 gotas por ml. Mas, para não começar, né, logo de cara. Então, a minha opção foi manter só o Extra Strength e não começar com esse aqui. Era só para fazer a licença da Anvisa. Fazer acupuntura, repousar, um calorzinho local ali, e aí a gente começou, eu comecei a titular para ela com 10 miligramas por dia, subindo de 10 em 10 miligramas a cada
3 dias. Foi esse esquema, o esquema básico de CBD, tratamento de CBD full spectrum indoor. A referência disso está num estudo que eu sou autor também, né, publicação do Consenso Global de Uso dos Canabinoides em Tratamento de Dor Crônica. É o consenso que foi publicado no Journal of Cannabis Research em junho de 2021. Está fazendo 21, 26, está fazendo 5 anos agora que a gente publicou esse estudo. Eu organizei esse estudo, convidei mais 19 experts no mundo, então em 20 a gente usou um processo Delphi chamado, ele é um processo de decisão, tomada de decisão, é um processo da Marinha Americana, que é usado também em medicina. Eu usei este processo para fazer o consenso, né? Nós desenhamos 72 questões, e debatemos as 72 questões, votamos todas e chegamos nos consensos. E aí eu escrevi a publicação e ela foi aceita e publicada. Foi aceita no Pen Week de 2020, que era em Las Vegas, e por causa da pandemia eu não fui lá apresentar, apresentei por vídeo, e depois ele foi publicado no Journal of Cannabis Research. Quem quiser depois, só me dá um toque que eu mando o artigo para vocês, tá? Então, tem sim referência, né, que hoje é o consenso global, para utilizar esse esquema de tratamento. Segurei 1 para 1, só porque eu estava com um pouco de receio para essa senhora que não tinha experiência com THC. Então, como é que a gente faz o acompanhamento? Falei para vocês que eu ia falar como é que eu faço o acompanhamento, né? Entre 7 a 15 dias, depende do paciente, depois que ele inicia a medicação, eu falo com ele por telefone, por vídeo, só para ver como é que tá, se não teve nenhum efeito colateral, né? Aquele negócio de, estou tomando cannabis, morreu a cachorrinha do andar de baixo, culpa é da cannabis. Só para saber se não tem alguma coisa do tipo, se está tomando direito. Muitos pacientes, mesmo paciente esclarecido, erram, né, a tomada. A minha prescrição é muito chata, né? Eu coloco o nome do medicamento, coloco o número de frasco para 2 anos, e eu coloco uma tabelinha, do dia 1 ao dia 3, manhã, tarde e noite, tantas gotas. Do dia 4 ao dia 6, manhã, tarde e noite, tantas gotas. Qual a concentração de CBD, qual a concentração de THC por linha, tá? E vou subindo mais ou menos a cada 3 dias, nesse caso foi o que eu fiz. E mesmo assim o paciente erra. Por isso que eu acho que é importante a gente fazer esse segmento logo de cara, tá? E às vezes também você pergunta, quanto tem no frasco? Não tem menos da metade. Pô, alguém está tomando na casa, tá? Isso acontece, né? Alguém da casa está gostando ali do produtinho de cannabis. Aí o primeiro retorno presencial eu costumo pedir 30 dias após o início da medicação. Por quê? A maior parte dos pacientes já vai estar perto de uma dose entre 80 e 100 miligramas de CBD full spectrum por dia em 30 dias. E esse é o que a gente chama de sweet spot, é onde a maioria dos pacientes vai responder. Todos? Não, mas a maioria dos pacientes vai responder. Então, é por isso que eu peço para o paciente voltar, se possível, com 30 dias. Aí, eu relembro os objetivos com o tratamento, do tratamento com o paciente, eu repasso para entender se os benefícios estão acontecendo ou não, se a gente vai precisar mexer alguma coisa. E depois eu acerto, retorno a cada 30 dias, até a gente atingir a dose ideal, e aí pode até passar para cada 3 meses, dependendo do paciente, dependendo da necessidade desses pacientes, tá? No caso da nossa paciente aqui, de 71 anos, depois de 15 dias que ela estava tomando o CR Wellness Full Spectrum Extra Strength, essa paciente já estava com 50 miligramas de CBD por dia, né? E ela falava, olha, eu acho que eu estou dormindo melhor, mas eu ainda estou acordando várias vezes por noite, 3 a 5 vezes, que é demais, né? Mas eu estou acordando um pouco mais disposta. Eu estou retornando ao sono com mais facilidade, não tive nenhum efeito colateral. Então, eu coloquei os números aqui, mas para ilustrar para vocês. Então, este produto, ele tem 103 miligramas, para ser exato, né, em 1 ml. Cada ml tem 33 gotas. Então, cada 33 gotas, ele tem 103 ml.
Então, 50 miligramas, desculpa, ela estava tomando, nesse caso aqui, 16 gotas. Só para a gente ilustrar aqui rapidamente como é que esse cálculo é feito. Como é que ele é feito? O 50 miligramas multiplicado por 33, depois divide por 103 e você vai ter 16 gotas. Depois de 30 dias que ela tinha iniciado, ela já estava nos 100 miligramas, um pouquinho mais, estava nos 100 miligramas. E ela já falou, olha, melhorei muito da dor, mas essa dor está aqui ainda, tá? E eu estou precisando, eu tomava analgésico 3 a 4 vezes por dia. Agora, eu tomei analgésico 3 ou 4 vezes nos últimos 15 dias. Quer dizer, a gente vê que ela está melhorando muito, mas ela ainda tem essa dor que estava atrapalhando o dia a dia dela. Foi aí que eu decidi, bom, então vamos começar com o CR Wellness Delta Line, 1 para 1 à noite, com uma dose de 2,5 miligramas de THC. E isto também está lá no consenso. Quando que a gente inicia o THC? No consenso, vocês vão ver que está lá para iniciar o THC depois que chega no nível de 40 miligramas do full spectrum. É um consenso. Então, eu fui contra, né? Mas tem que aceitar o consenso. Então, foi o consenso dos experts. A minha prática clínica, eu espero chegar em 80 a 100 miligramas para depois entrar com THC. Tá? É a minha prática. Mas está lá no consenso, 40 miligramas do full spectrum, você já pensa em entrar com THC. Como é que você começa? Você pode começar com 1 miligrama, 2,5, ou até 5 miligramas. No caso dessa senhora, eu comecei com 2,5 miligramas, né, 2,5 CBD, 2,5 THC, à noite só, e foi subindo devagarinho, uma vez por semana. Então, depois da primeira semana que ela estava usando o 1 para 1, e 1 para 1 aqui, ó, ele tem uma concentração de 41 miligramas por 1 ml, e cada ml tem 33 gotas. Então, são 2,5 ml que eu vou usar. Então, 2,5 vezes 33 dividido por 41 dá 2 gotinhas. Então, ela punha 2 gotinhas na boca. Manteve todos os outros medicamentos, tá? E o que aconteceu? Bom, no dia 37, quer dizer, uma semana depois que ela começou a usar 1 para 1, ela ainda fala, eu ainda estou com dor. A dor está me acordando e eu estou bastante ansiosa. Falei, bom, então nós vamos tentar mais um aumento de dose. Depois de uma semana, com 2,5 miligramas de THC, eu subi para 5 miligramas de THC. Então, no dia 45, quando já estava estabilizado, essa paciente falou, estou sem necessidade de tomar o Tramal, não preciso mais nenhum analgésico, estou sem crise de dor, estou dormindo melhor, né? Voltou a fazer pilates e está acordando 1 ou 2 vezes por noite, às vezes levanta para fazer xixi, volta e dorme direto, tá? Então, a gente conseguiu encontrar a dose dessa paciente, estabiliza aí, e ela vai ficar por aí mesmo. Então, nós mantivemos a dose, fazendo retorno a cada 30 dias, e depois, na primeira retorno dos 30 dias, vamos começar a retirar esse Donarém aí, que não precisa mais. Inclusive, ela estava com insônia, com sono excessivo durante o dia. Eu falei, claro, você está tomando Donarém, mais o full spectrum, mais o THC. Então, a gente começou a reduzir, tirou esse Donarém. Então, pessoal, não é coragem, né? A gente precisa ter método mesmo, de como a gente tem que prescrever, do que a gente tem que fazer, não precisa ter medo de THC, tá? E o método, a gente acaba aprendendo, né? Eu mostrei para vocês aqui, eu mostrei os erros, mas o método a gente acaba aprendendo com os nossos pacientes, a gente acaba aprendendo estudando, né? Estudando, fazendo curso, entendendo o que é que funciona e o que é que não funciona. Então, a gente não adianta tentar repetir receita com cannabis, não funciona. Se você tentar, vai quebrar a cara. A gente precisa aprender a raciocinar, tá? Para raciocinar, eu tenho um curso que eu dei, esse curso 32 vezes, eu vou para o 33 agora, vou mostrar para vocês, e eu transformei esse curso num livro.
Então, esse livro, ele é exatamente o método que eu estou falando para vocês, né? Ele mostra passo a passo, eu realmente entrego, né, como que a gente prescreve cannabis medicinal. Então, quer prescrever com segurança, quer prescrever com responsabilidade, quer entender um pouquinho mais o que tem aí dentro, o livro vai ajudar isso, tá? O livro não é modismo, né? Não é treinamento de marca, a gente não fala de marca no livro, a gente fala de canabinoide, quais são os seus usos, não é promessa de cura, é claro, né? Não tem receita de bolo ali, não é uma prescrição automática, também a gente precisa ter responsabilidade, não é um atalho sem responsabilidade. Quem tiver interesse, o curso, o livro está aqui no livrobrix.com.br. Se vocês tiverem interesse no livro, me avisa pelo Dr. Brix, né, pelo meu Instagram, põe lá teu nome que eu te mando uma cópia com autografada e com dedicação, tá? Eu adoro fazer isso. E o QR Code vai levar para essa página livrobrix.com.br. Quem tiver interesse, eu vou ter o curso dia 27 e 28 de junho, agora. O curso vai ser em Vitória. Eu vou dar o curso presencial, são 2 dias, vai ser um curso longo, provavelmente o curso mais longo que eu vou fazer, e provavelmente o último curso que eu dou básico, né, do Descomplicando a Prática Clínica da Cannabis Medicinal, porque já que agora tem o livro, eu vou me dedicar mais à mentoria e os cursos avançados. Então, se você quiser aprender melhor como fazer, aqui está o link do curso, da inscrição do curso, tá? E o que é que tem nessa formação? Essa formação entrega muito mais clareza, segurança, critério, método, para a gente entender quais são os canabinoides, para que tipo de patologia, para que tipo de paciente, como é que eu identifico isso, né? Tem um método muito claro, e aí a gente vai ter muito mais confiança e vai ter muito mais preparo para poder prescrever, né? Esse curso vai ter cerca de 16 horas, vai ser presencial em Vitória, mas ele também tem a transmissão pela internet, ao vivo, tá? A gente vai fazer híbrido, então é presencial, mas vai ter transmissão pela internet, já tem bastante gente inscrita, vai ter certificado, vai ter bastante prática, sábado e domingo inteiro, domingo mais prática no domingo, né? E está aberto para profissionais de saúde. Porém, só vou aceitar pergunta de médico e dentista, porque são esses que podem fazer prescrição, tá? Então, para terminar aqui, agora eu vou bater um papo com vocês, quero entender as perguntas aí, né? Eu acho que futuro de prescrição não é de quem promete mais, né? Dos que raciocinam melhor e que tem um método para a prescrição. É isso, pessoal. Dúvidas? Eu corri para a gente ter tempo de conversar. Se vocês quiserem, a gente volta. Muito bom, doutor. Parabéns pela aula, como sempre. Oi, Cássio, obrigado. Bom. E, Emília, você tem perguntas aí? Sim. Maravilha, doutor. Muito obrigada. Ó, tem bastante interação aqui no chat. Vamos ver aqui. O pessoal está querendo aqui o artigo, doutor, o artigo consenso. Está todo mundo querendo o artigo. Consenso? Tá. Eu vou já colocar aqui para vocês. Só um segundinho aqui. Eu já vou buscar consensus. Recommendation, tá aqui, ó. O artigo, ele é open source, tá? Opa. O artigo open source, então, qualquer um pode acessar o artigo inteiro. Pronto, tá aí, ó. Nesse artigo, vocês vão ter 3 protocolos. Um protocolo, que é o que eu chamo de protocolo normal, que cabe 80% dos seus pacientes.
o protocolo é o seguinte, a gente começa com 10 miligramas de CBD full spectrum, né, 0,3% de THC, full spectrum, e vai subindo de 10 em 10 miligramas a cada 3 ou 5 dias. Eu uso 3. Até 40 miligramas de CBD full spectrum, para tratamento de dor. Se não tiver melhorado nada, você pode iniciar o seu THC. Você pode, você não precisa, mas você pode. Eu inicio perto dos 100 miligramas de CBD full. Aí eu vou pensar em utilizar um THC mais importante. E o THC não precisa ser só óleo, né? A gente pode usar gotinha, gominha. Eu gosto do óleo porque a gente consegue titular, mas gominha hoje em dia eu acho que está muito fácil, né? Essa paciente de ontem, eu prescrevi goma para ela, corte em 4 a gominha para começar, estou titulando com a goma, né, para dormir. Bom, tem outro protocolo, que é o protocolo para pacientes polifarmácia ou idosos. Então, como é que eu trato com esses pacientes? Então, a entrada do full spectrum ela é igual. A gente começa com 10 miligramas, sobe de 10 em 10 miligramas a cada 3, 5 dias, até 40 miligramas de CBD full spectrum por dia. Depois, você começa com THC, né? No protocolo normal, você começa com 2,5 miligramas de THC. No protocolo polifarmácia, idoso, você começa com 1 miligrama de THC e vai subindo 1 miligrama a cada semana. Tá? É essa a diferença entre esses dois protocolos. E tem um terceiro protocolo, que é o protocolo rápido, aonde a gente precisa de uma resposta mais rápida, né? Que é o protocolo que a gente tem duas coisas aí. Eu gosto de usar esse protocolo só para paciente que realmente precisa e que conhece THC. Paciente que já fumou, paciente que já utilizou o THC de algum jeito, que não tem problema, que você explica para ele, não, tudo bem, eu sei o que vai acontecer. Tá? Então, você tem essa segurança, o paciente também tem essa segurança. Né? Vou contar para vocês um caso. Semelhante ao caso que eu mostrei, eu tive uma paciente com uma... Ela tinha ela teve um tumor aqui na costela também, era um mesotelioma, um tumor vagabundo, né? Precisou ser operado, mas era de costela, e estava bem no periósteo. Doía demais. Ela operou, teve um erro, vou falar agora, mas teve um erro, e ela precisou colocar até bomba de morfina, e não acertava, e o oncologista mandou essa paciente para eu controlar a dor, né? Só chega abacaxi lá no consultório. E ela mandou para consertar, ele mandou para consertar a dor, e eu entrei com THC puro para essa paciente. Full spectrum também, e falei, olha, tem THC puro, quando você tiver a dor, você pode tomar, você vai ter esse efeito assim, assado. E ela errou. Em vez de tomar as gotinhas do CBD full spectrum, ela tomou THC. Bom, não precisa nem falar, né? Ela nunca tinha experimentado THC, chapou até. O marido dela me liga, desesperado. Ô, doutora, aconteceu isso, o que eu faço? Eu falei, bom, você põe ela no quarto, deitada, porque ela vai ter sono. Você deixa uma garrafa de água e um prato cheio de cookie, bolacha, porque ela vai ter fome. Né? É o que você pode fazer por ela. Ela vai dormir e vai ficar melhor. Né? Então, é só para alertar vocês que o paciente pode errar, né? O paciente pode ter esse tipo de problema. Mas quando ele conhece o efeito colateral, né, que pode acontecer, não vai ser tanto problema. Então, esse terceiro protocolo a gente usa para o paciente que realmente a gente sabe que tem alguma experiência, tá? Que aí a gente começa já com 2,5, com 1 para 1, né? Como eu falei aqui nessa paciente, só que em vez de começar com full, a gente já começa com 1 para 1. 2,5, CBD THC, e vai subindo de 2,5 em 2,5. No consenso, vocês vão ver que eles falam assim, se você precisar chegar em 40 miligramas, quando você chegar em 40 miligramas de THC por dia, procure um expert. Vocês têm ideia do que é 10 miligramas de THC por dia? Né? É muito.
né? No consenso está 40, né? Eu não ficaria de pé com 40 miligramas, sinceramente, né? É muita coisa, tá? Então não espera chegar nos 40 miligramas, né, para procurar um expert. Mas a gente precisa tomar essa precaução, tomar cuidado aí com o THC. Então, esses são os highlights. Eu acho que o legal são os highlights do protocolo aí do consenso. Outra coisa, quando nós fizemos o consenso, nós tivemos uma preocupação de, assim, bom, o consenso é para dor. Mas imagina que um colega, um médico lá no interior da Índia vai pegar esse trabalho e vai ler e vai tentar usar para outra coisa. Para não ter problema de segurança, os protocolos foram adaptados para isso. Tá? Então, começar baixinho, começar com 10 miligramas e subindo devagar, você pode usar para outras patologias, tá? Não só para dor. Então, esse consenso, ele serve como referência também para outras patologias e não para dor, tá? Eu estou vendo as perguntas aqui agora. Vamos lá. Andrea Tempori Lebre. Indiquei full spectrum para um paciente com Parkinson. Ele evoluiu com alucinações. Qual a melhor composição para evitar tal efeito colateral? Boa pergunta, Andrea. Eu não sei que dose você usou, né? THC, CBD, tudo dose dependente. Tudo. Né? Então, começa baixinho, THC, começa muito baixo, tem problema, precisa tomar o THC, né? Parkinson aí, distúrbio de movimento, muito provavelmente deve ter um fundo inflamatório, é muito mais CBD, full spectrum. Talvez você queira experimentar um CBG em vez de um THC, né? Isso pode diminuir efeito colateral. Mas, no manejo de efeito colateral, o que a gente faz é subir a dose do CBD em relação ao THC. Para diminuir os efeitos do THC, existe uma relação matemática. 20 para 1. 20 de CBD para 1 de THC. A partir daí, quando você aumenta o CBD, você reduz bastante o efeito do THC. Por que isso acontece? O CBD modifica o formato do receptor CB1. E isso dificulta a ligação do THC. Tá? Então, é lá no receptor que a coisa que vai acontecer. Não é o CBD que vai se ligar no receptor. Ele, na verdade, ele muda o formato desse receptor. E, com isso, a gente reduz os efeitos colaterais do THC. Tá? Parkinson, sim, complicado, né? Parkinson, eu tenho resultados ok, bom, mas não muito, no começo. Parkinson mais avançado, muito complicado. Muito complicado. Né? Eu teve um paciente com Parkinson, um paciente com 80 e poucos anos, com Parkinson, estava sozinho, a esposa dele tinha ido para Portugal, deixou ele sozinho, coitado, e ele não conseguia tomar medicação. E eu atendi ele e não conseguia pingar a gotinha embaixo da gota, embaixo da língua, né? Eu acabei prescrevendo as gominhas, né? As gominhas de CBD, CBN, para tentar ajudar um pouquinho para esse paciente, porque a goma o pote ele conseguia abrir e tirar uma gominha em vez de colocar as gotas embaixo da língua. Então a gente precisa tomar cuidado, né, com a rotina do paciente, né, a individualização do tratamento. Eu escolhi a forma farmacêutica por causa daquele paciente e não por causa do tratamento, tá? Vamos lá. Boa noite, Elisa Correia. Boa noite, Elisa. Gostaria de saber sobre o uso da síndrome de Tourette. Já tratou algum paciente assim? Já. Qual foi a experiência? Legal, viu? Síndrome de Tourette, eu tenho experiência assim. O que funciona mesmo é o CBD full spectrum durante o dia e THC, tá? Mas precisa titular com cuidado, com muito cuidado na síndrome de Tourette. Eu tenho um caso que foi assim, exemplar, né? Funcionou muito bem, parou de ter crise,
tinha convulsão também junto, melhorou bastante, tinha bastante convulsão, melhorou bastante. Mas eu não tenho muita experiência com Tourette, não. Eu sei que a gente precisa tomar cuidado com o THC, precisa subir devagar, tá? Quem está pedindo um livro aqui? Diogo, parabéns. Cássio e Thalita estão pedindo um livro do BRICS para Sierra Wellness. Ok, pode deixar. Fátima, como efeito colateral pode haver arritmia com full spectrum? Se sim, qual deles poderia dar? Beleza, boa pergunta. Arritmia não. O que a gente tem é, quando a pessoa já tem arritmia e não está controlada, o THC, ele aumenta um pouco a frequência cardíaca. Então, você não quer dar uma dose de THC mais importante para um paciente que tenha algum tipo de arritmia que não esteja controlada. Por quê? Ele pode confundir a taquicardia que o THC pode dar com arritmia, com ansiedade. Tem paciente que fala, estou ansioso, estou sentindo o coração bater. É o THC, que precisa reduzir um pouquinho esse THC ou subir o CBD, como eu falei agora há pouco, tá? Então, o ponto aqui é, o THC, que é o responsável por isso, ele não vai causar disritmia, tá? O que ele causa é aumento da frequência cardíaca. E paciente com arritmia, a gente precisa explicar para o paciente, talvez não usar uma dose mais alta. Fátima Maria Alves, CBD, THC, CBG, CBN, algum deles pode dar arritmia? Acabei de falar, THC, não, nenhum deles dá arritmia, o THC aumenta a frequência cardíaca. CBG precisaria estar numa dose muito maior para dar, mas muito grande para dar arritmia. CBD não, CBN também não, tá? Lembrar, CBN, ele é um produto da degradação do tempo e da temperatura do THC. Né? Então, não vai dar arritmia, não. Jorge Hipólito, boa noite, Jorge. Para enxaqueca crônica com aura, qual seria o mais indicado? Legal, boa pergunta. Enxaqueca crônica. Primeiro, enxaqueca a gente não trata só com canabinoide, né? A gente precisa acertar sono primeiro. Primeira coisa, né? O paciente que não está dormindo direito precisa acertar sono. Higiene do sono, precisa entender a alimentação desse paciente, muito importante, né? Sono, alimentação, a rotina desse paciente, uso de tela, estresse, ansiedade, tudo antes da gente pensar que tipo de canabinoide a gente vai usar. E quando a gente tem esse fenotipo inteiro do paciente, aí sim a gente pensa no canabinoide. Eu gosto muito de começar com um full spectrum. Por trás da enxaqueca, muitas vezes a gente tem quadros de ansiedade, e o CBD é o ansiolítico da coisa. Então, com o CBD full spectrum, a gente consegue reduzir esta ansiedade, consegue reduzir a enxaqueca. E aí, de novo, depende do paciente, né? Depende da rotina desse paciente. Talvez seja necessário acrescentar talvez um CBG ou um CBN, que também podem ajudar. Porque eles vão ajudar no relaxamento muscular, saber a causa dessa enxaqueca, sem enxaqueca mesmo, né? Se não é tensão aqui na cervical, e isso está refletindo, dando uma dor de cabeça enxaquecosa, mas acaba não sendo uma enxaqueca. E, recentemente, nós tivemos... eu estou compartilhando alguma coisa aqui? Desculpa. Que não, né? Entrou uma tela diferente aqui, não estou entendendo. Beleza. Não, tá bom, beleza. Fechou. Recentemente, nós tivemos a publicação de um estudo que foi feito no Einstein, colega meu. Eu participei do desenho, da ideia desse estudo, lá no comecinho, não vou entrar em detalhes aqui agora, e eles publicaram esse estudo, e o CBN não teve efeito, mas eu acho que teve um problema nesse estudo, que eles usaram terpenos num braço e no outro braço não usaram, e isso acabou dando um efeito complicado. E por que eu estou mencionando isso para vocês? Terpenos fazem uma diferença muito grande aqui no tratamento também, né? Lembrar do efeito entourage, né? O efeito entourage, o efeito comitiva, onde a gente tem um efeito medicamentoso muito melhor quando a gente usa
a planta inteira são todos os canabinoides, mais os terpenos, mais os fitoesteróis, mais tudo, né? Realmente, não dá para comparar o isolado, não dá para comparar o Brode com o Full Spectrum, né? Realmente bem... a diferença que a gente vê é bastante importante. Então, para enxaqueca crônica, né, não é só enxaqueca, a gente precisa entender todo o fenótipo do paciente, CBD full, CBG, CBN, ajudar esse paciente a dormir, acertar a alimentação, acertar a hidratação, reduzir a ansiedade. Desculpa. E aí a gente vai conseguir ajudar esse paciente, tá? E cannabis é um tratamento adjuvante, hein? Tá? Na enxaqueca também. Sandra Elias, esse nome não é estranho. Paciente, 40 anos, infarto agudo do miocárdio há 6 anos. 2 stents, dependente químio de crack. Opa, depressão grave, sem sintoma psicótico. 5 meses abstêmico de substância. Apresentou surto psicótico durante abuso de crack. E qual a pergunta? Dá para usar CBD e THC? Dá para usar. Bom, vamos lá. Paciente que tem adição a drogas. Tem um estudo da Universidade de Washington, estado de Washington, lá no oeste americano, que eu tentei fazer esse estudo aqui no Brasil, não consegui, infelizmente, no Instituto de Psiquiatria. Eles internavam os pacientes, pelo menos 40 dias, paciente com crack, né? E continuavam a droga para esse paciente, mas entravam com THC. THC, uma dose mais baixa de CBD, mas uma dose alta de THC, começava a entrar, titulava, chegava a uma dose alta, e aí começava a reduzir o crack. E aí começava a reduzir o crack e aumentava o CBD também, junto com o THC, e chegava até 1 para 1, ia reduzindo o CBD. Eles conseguiram, uma grande maioria, eu não lembro o número agora, desculpa, não tenho na cabeça, mas eles conseguiram reduzir a adição desses pacientes, e depois de 40 dias, esses pacientes, eles tinham alta com o CBD Full Spectrum. Uma coisa assim, muito legal, né? Então, tem sim, e não só para crack, mas também para opioide, tá? By the way, quem trabalha com dor e usa opioide, tem um consenso, que eu participei desse consenso no finalzinho, eu ajudei a publicação, meu nome não foi nele, porque eu entrei no finalzinho, mas é um consenso para redução de opioide com entrada de THC e CBD. Eu vou ver se eu acho aqui, depois eu coloco para vocês, tá? Que é muito interessante, porque o THC e o CBD, eles ajudam a redução não só de crack, mas também de opioides e outras drogas. No consultório, eu tenho um protocolo para redução de benzodiazepínicos, usando CBD, THC e outras coisas. Outras coisas, quando eu digo, alimentação, sono, né, tudo da medicina integrativa. E para redução e retirada de hipnóticos também, tá? Que é uma praga. Que mais? Opa, peraí. Desculpa, Sandra, agora que eu estou vendo aqui, tem a continuação da tua pergunta. Em uso, sertralina 100 mg, naltrexona 50 mg, carbamazepina 400 mg por dia. Pensaria em full spectrum para melhorar a depressão ou auxiliar no tratamento da dependência? Full spectrum, mas precisa entrar com THC aqui, não tem jeito, tá? E eu entraria com CBD já alto, eu já começaria com pelo menos 50 mg de CBD por dia, vai titulando. Seja agressiva, tá? Seja agressiva com o CBD, não tenha medo de efeitos colaterais. Esse CBD vai ajudar, sim, a diminuir o craving, né? A vontade. Só ele não é suficiente. Vai precisar de terapia, vai precisar de apoio, né? Então, não é só isso daí, não, tá? Livro, como é que você consegue o livro? O livro www.livrobrix.com.br. Livrobrix, meu sobrenome, .com.br, tá? E se falar que, se puser lá, manda um recado para mim que estava aqui, eu mando autografado. Na sua opinião, peraí, Gisley Aragão.
na sua opinião, qual a melhor opção para controlar uma crise de ansiedade em criança com TEA? Boa pergunta. Meltdown, CBD ou CBN ou CBG? Ou você considera melhor uma associação de canabinoides? Ou TEA? Então, crise de ansiedade, eu estou assumindo aí que é um TEA nível 2, nível 3. Né? A gente sabe que a ansiedade, né, aquele comportamento da criança com TEA, que está por trás é a ansiedade. A ansiedade da criança não conseguir comunicar o que ela está sentindo, não conseguir comunicar o que ela quer comunicar. Isso gera uma ansiedade, isso é uma bola de neve. Né? Então, a base é o CBD. Sem dúvida, a característica aí é o produto, né, qual canabinoide mais indicado seria o CBD. Mas aí eu preciso lembrar que tratamento de crise, cannabis não é feita para isso. Você pode usar para tratamento agudo formas farmacêuticas que são inalatórias, quer dizer, inalatória assim, de spray nasal, né? Para criança você não vai dar vaporizado, se fosse adulto, podia até pensar no vaporizado, mas no Brasil não pode. Mas existem spray nasal, existem algumas formas de spray oral que a gente pode utilizar para as crises. Eu tenho experiência de usar um spray nasal para crise convulsiva, não crise de ansiedade em TEA, o meltdown, né, no TEA. E enxaqueca também, crise de enxaqueca. A paciente que usou esse produto que eu dei, eu estava testando, tá? Foi uma empresa americana que pediu para testar, falou assim, eu prefiro ficar com enxaqueca do que botar esse spray de novo no meu nariz. Parece que é muito ruim, parece que o veículo é muito ruim. Então, a gente precisa desenvolver produto ainda. Eu sei de 2 desenvolvimentos que me chamaram para palpitar, 2 desenvolvimentos de produtos nasais aqui no Brasil. A gente tem uma farmacotécnica, um desenvolvimento de produto aqui muito bom. Né? O Brasil já foi muito forte nisso no passado, perdeu muito, agora está voltando. E eu sei de 2 projetos que estão desenvolvendo o canabinoide nasal para crises, tá? Eu sei também de produto da veterinária que a gente tem para tratar crise convulsiva em cão. Mas, de novo, eu nunca experimentei esse tipo, eu já vi o produto, mas nunca experimentei em humano, né? Não dá para a gente fazer isso. Mas o conceito, ele é válido. Agora, para crise mesmo, o ideal seria que essa criança não entrasse na crise. O meltdown aí, eu não sugiro o uso de canabinoide, não, para tratar, tá? E se você for usar, se tiver um CBD nasal, melhor. Se a criança com TEA tiver características de autoagressão, ou mesmo agressão com a família, muito difícil de controlar, né? Porque essas crianças, elas crescem, viram adultos jovens, geralmente muito grandes, pesados, e agridem a mãe, a avó, é pesado, né? Eu tenho bastante paciente autista. Então, aí eu entro com um pouquinho de THC. Eu entro com full spectrum, porque o THC, esse cheirinho de THC, reduz um pouco essa agressividade e melhora, inclusive, um pouco da cognição. Então, para o paciente com TEA, a individualização ali é extremamente importante, tá? Que mais aqui que a gente tem aqui? Na pergunta, o fato de iniciarmos com doses altas de CBD rapidamente não poderíamos ocasionar um efeito U invertido? Giovanni, boa pergunta. Sim, a gente pode. Tá? Então, lembrar que a farmacocinética dos canabinoides é uma curva de U invertida. Então, a gente quer sempre procurar o ponto máximo da curva. Aqui é onde a gente tem a melhor função medicamentosa, né, com a melhor dose.
Então, é a menor dose terapêutica, na verdade, que a gente vai utilizar. Porém, em alguns casos, ansiedade, a gente sabe que o paciente vai precisar de um pouco mais de canabinoide no final. A gente sabe disso, né? Os pacientes, isso é prática clínica. Eu tenho paciente meu com muita ansiedade, ansiedade pesada, e aí ansiedade generalizada, né? Tem 5 tipos de ansiedade, precisa entender que tipo de ansiedade. Ansiedade social é mais fácil de tratar, generalizada é um pouco mais difícil, mas a gente sabe que na ansiedade generalizada, a gente vai precisar de uma dose maior no final. Do que eu estou falando de dose maior? Estou falando de 200, 250 miligramas de CBD full spectrum por dia. Cuidado, né? Full spectrum, porque a gente está levando o THC junto. Com 250, a gente pode chegar até uma dose de 5, 7,5 miligramas de THC por dia. Então, para o paciente ansioso, que eu sei que eu vou precisar aumentar uma dose bastante, eu já começo com Broad e não com THC. Então, o planejamento estratégico da terapêutica, ele começa muito antes, né? Já na anamnese. Então, eu vou pensar num Broad, não vou pensar num full spectrum. E aí eu vou subindo devagarinho. Mas como eu sei que eu vou precisar de uma dose maior, eu começo com uma dose maior. Sim, né? Começo com 50 miligramas, 40, 50 miligramas. Tem um mês e meio, 2 meses atrás, eu estava numa aula do Dr. Ethan Russo. Não sei se vocês sabem quem que é o Ethan Russo. O Ethan Russo é o papa da cannabis, né? Eu tive o prazer e a oportunidade, assim, uma tremenda alegria de dar uma aula depois do Ethan Russo, no Congresso Pan-Americano que teve em Quito, no Equador, há 2 anos atrás. Eu não sei se foi sorte ou azar, porque ele deu aula antes que eu, a minha aula ficou, né, no ar. Eu estava dando aula de cannabis no esporte, ele deu uma aula anterior muito boa, e depois a gente foi jantar junto. Batendo papo, eu fiz amizade com ele, lembrou de mim, e nessa aula, há 2 meses atrás, eu tive a oportunidade de perguntar para ele. Falei, professor, exatamente o que você está falando, começar com uma dose maior. Eu falei, professor, eu estou tentando, tem uma tendência de começar já com uma dose um pouco maior, principalmente nos casos de ansiedade, entre 40 e 50 miligramas, e não começar com 10 miligramas, porque eu sei que eu vou precisar subir mais depois, e eu quero que esse paciente reaja mais rápido, né? Porque o paciente é ansioso, o paciente quer a resposta mais rápida. Ele falou, eu também. Começa com 40 ou 50 miligramas. Então, eu fiquei muito, muito mais tranquilo, né? Se o Ethan Russo falou isso para mim, né? Mas, assim, é uma prática, isso aí é mão, né? Pegar a mão, né? E é justamente isso que eu gosto de passar para os alunos, né? Eu gosto de passar nos cursos, eu passo prática, né? Vocês vão ver isso no livro também, né? É muita coisa de prática. Claro, no livro eu preciso ser um pouco mais cuidadoso, né? Porque, como eu falei, você pode ter alguém que não tem nenhuma prática, não conhece nada, vai começar dali e pode ter um problema depois. Então, eu sou mais cuidadoso. Mas eu gosto de falar realmente da prática clínica, né? E o que a gente faz? Neste caso, sim. Mas, vou contar outro caso para vocês. Paciente 88, uma paciente bem idosa, chegou para mim, uma paciente de origem libanesa, quase não falava português, chegou para mim deprimida, total, né? A família trouxe no consultório, e o hobby dela era cozinhar, ela amava cozinhar, e ela não conseguia mais cozinhar porque ela estava com tremor. Um tremor essencial, provavelmente, começou com tremor, ela não conseguia cozinhar. Aí, tá bom, vamos começar, protocolo conservador, né, nessa idade, comecei lá com Broad Spectrum, 10 miligramas, na segunda semana 20 miligramas, estou num vídeo falando com o filho dela, né, ela passa atrás na câmera, com a colher de pau na mão, de avental, ei, doutor, você precisa vir aqui, eu vou cozinhar para você, não sei o quê, toda feliz, e foi para a cozinha. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? 20 miligramas de CBD, isolado não, era um broad spectrum. O que está acontecendo com essa mulher, né? E o filho falou, olha, eu não sei, mas ela mudou, ela assim, é outra pessoa, ela voltou a ser o que era há 20 anos atrás, ela está super feliz, então vamos manter, né? Eu falei, tá bom,
vamos manter 20 miligramas. O que estava acontecendo? Muito provavelmente, essa senhora era uma péssima metabolizadora para CBD e o 7-hidroxi-CBD, que é o primeiro metabólito ativo do CBD. Então, como ela era uma péssima metabolizadora, sobrava muito, ela devia ter uma exacerbação de receptores, e isso funcionava como uma tempestade perfeita, boa, num bom sentido, para ela. Né? Então, era o caso dela. Então, mantivemos em 20 miligramas. Essa senhora morreu, ela teve um infarto, mas já tinha ali outras causas, né? Mas ela ficou bem até o último dia de vida. Infelizmente, ela faleceu tempo depois, um ano e pouco depois que a gente começou o tratamento, né? Mas ela conseguiu fazer o que ela gostava. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, sim, com a titulação. Titulação é muito importante, não é em todos os casos que você vai ser mais agressivo para começar. Se não tiver segurança, começa 10 miligramas, full spectrum, vai subindo cada 3 dias, de 10 em 10 miligramas, chega em 80, 100 miligramas, reavalia, tá? Reavalia com 50 miligramas lá pelo meio, reavalia com 80, 100, muito provavelmente é ali que você vai ficar. Tá? Esse esquema funciona bem para muita coisa, tá bom? Então, legal, gostei da tua pergunta aí, é verdade, o invertido a gente tem que tomar cuidado, principalmente com o THC, tá? Neuralgia do trigêmeo clássico, o que você indica? Dor é dor, THC, tá? Então, aí, neuralgia do trigêmeo, THC, eu uso 1 para 1. Minha escolha aí é 1 para 1. E é o que eu ensino para meus pacientes. Então, eu acho que o Extra Strength da CR Wellness funcionaria muito bem para esses pacientes. Mas aí também você precisa ver, né? Por que você está tendo essa inflamação aí, né? Essa neuralgia do trigêmeo? Precisa buscar a causa. Cannabis, ela trata sintoma, né? Mas eu sou médico. Eu não trato CID, né? Eu trato paciente. Então, eu sempre vou tentar buscar a causa e vou tentar chegar o mais perto possível da causa para melhorar a causa e aí sim melhorar o paciente. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Rosa, qual a sua experiência para tratamento de distonia cervical? Porque na literatura tem pouca publicação para cannabis para distonia. Rosa, não tenho experiência. Eu preciso ser honesto e sincero, né? Não tenho experiência, não sei. Vou anotar e vou procurar, tá? A Emília pode me ajudar depois, Emília, tá? Distonia cervical. Me lembra que a gente precisa ir atrás e dar uma resposta aqui para a Emília, tá? Você não vai ficar... Para a Rosa, desculpa. Você não vai ficar sem resposta, não, Rosa. Desculpa, mas eu preciso ser honesto. Diogo, professor, parabéns, foi muito significante o oral do cannabis, fugindo do reducionismo farmacológico, sua abordagem lembra que tratamos doentes. Sim, não doenças. O que o sistema endocannabinoide responde a um ecossistema complexo que é único cada indivíduo. Obrigado pela partilha. Obrigado, Diogo. Sistema endocannabinoide está no corpo inteiro. Quando a gente dá cannabis, ele vai atingir o corpo inteiro, né? Então, não é só aquilo que a gente quer tratar. Está com enxaqueca? Vai tratar lá a enxaqueca? Vai tratar a dor? Mas vai tratar o resto também, né? Então, a anamnese aqui é muito importante para a gente entender as outras coisas. O paciente chega com uma queixa, na hora da anamnese você tira 3, 4 mais. E essas outras queixas você vai usar elas para fazer o acompanhamento, para saber se está funcionando direito ou não, tá? Isso é muito importante. Muitas vezes o pessoal chega de volta. E aí, a dor, como é que tá? Ah, doutor, tá doendo ainda. Ah, tá dormindo bem? Tá, beleza, agora melhorou muito o sono. Como é que tá a pressão? Ah, a pressão tá boa, não subiu mais. Tá tomando medicamento para dor? Não, não tô tomando mais, mas a dor tá aqui ainda. Ah, então tá bom. Então tá, né? Então, muito bem. Obrigado por ter colocado, Emília, o link do livro aí. Fátima, dores inflamatórias tipo articular, artrose, por exemplo, com bastante dor e não teve experiência com THC. Então, deixa eu ler de novo. Dor inflamatória, quer dizer, inflamatória provavelmente neuropática, né?
articular, artrose neuropática, com bastante dor e não teve experiência com THC. Então, tua pergunta aqui, pelo que eu entendi, se dá para usar o THC? Dá sim, precisa, né? O analgésico aqui é o THC. Mas a gente precisa tratar a causa, né? O componente da cannabis que tem um componente anti-inflamatório é o CBD. Então, o CBD, o CBG também um pouquinho, mas muito mais o CBD. Nesse tipo de caso, né, dor inflamatória articular, artrose, eu entraria com CBD, full spectrum, mesmo esquema que a gente usou para essa paciente aí do caso, e o 1 para 1, o CR Wellness Extra Strength. Você pode tentar utilizar também os creminhos tópicos, tá? Eles têm um creminho tópico que é muito legal, que tem um pouco de THC também, tem o CBD, tem CBG, se me falha a memória, e ele vai ajudar topicamente. O tópico, eu tenho algumas restrições, porque eu tenho visto muito produto tópico que a gente não sabe o veículo, né? Eu gosto muito de prescrever, eu faço muita fórmula, eu tenho minhas próprias fórmulas, invento muita coisa, e eu prescrevo os tópicos. Quando eu prescrevo tópico, eu uso, por exemplo, Pentravan, que é o veículo, tá? Então, por quê? Eu sei que o Pentravan vai ter uma penetração maior, que vai chegar até onde tem que chegar e tudo mais, enquanto que outros veículos podem não ter. Então, no caso desses tópicos da CR Wellness, eu sei que vai ter uma penetração melhor, né? Vai chegar na articulação. Será que eu consigo tratar só com tópico? Depende do paciente. Eu gosto de fazer as duas vias, oral e o tópico, porque a gente consegue um resultado melhor e mais rápido, tá? Então, neste caso aqui que você está falando, eu aconselho usar o tópico e o oral, mas precisa ter THC aqui, senão não vai rolar. Flávio, alguma percepção na redução de zumbidos com canabinoides? Puta, zumbido é difícil, né? Zumbido é difícil pra caramba de se tratar. Eu costumo tratar zumbido, eu tento, né, tratar zumbido com medicina chinesa. Eu tenho mestrado em medicina chinesa e eu descobri um ponto. Um pouco depois do curso, eu descobri um ponto, né, que aqui na barriga, foi por acaso, que você consegue aumentar e diminuir o volume que a pessoa escuta. Parece loucura minha, mas quem fez medicina chinesa vai entender isso. Eu até fazer medicina chinesa, eu não entendi esse tipo de coisa, e depois eu mudei minha cabeça. Então, medicina chinesa você consegue ajudar, você achar esse ponto, mas outra coisa que ajuda é câmera hiperbárica. Dá para ajudar também. Canabinoide, muito, muito difícil, tá? Você entender a causa do zumbido, se é lesão, se é alguma causa neurológica, se teve algum trauma. Então, tem muitos fatores, tá? Então, zumbido é muito complicado de tratar, muito mesmo, tá? Então, falei aqui de creme tópico, cirurgia ortopédica. Então, na cirurgia, eu gosto assim, depois da cirurgia, eu volto, toda cirurgia, a gente deve suspender os canabinoides uma semana antes. Todos os canabinoides, tá? Por segurança, porque pode interferir no mecanismo de hemostasia. Tá? E a gente não quer problema durante a cirurgia, tá? Então, regra geral, suspender canabinoide uma semana antes da cirurgia. Pelo menos 5 dias, mas uma semana com segurança. E logo depois você pode voltar. E aí, quando volta com oral. Agora, o tópico é um pouco mais complicado. Eu utilizaria o tópico quando tivesse algum tipo de inflamação em volta. Eu gosto muito de óleo ozonizado para esse tipo de coisa. Melhora muito a cicatrização e evita deiscência, né? Evita deiscência por infecção. Tá? Então, eu tenho boa experiência com ozônio, mas cannabis, né? Tem um estudo. Ontem eu estava fazendo uma live com uma dentista e ela falou de um estudo que elas testaram 36, 37 bactérias in vitro com cannabis, tiveram os resultados, bactérias na boca.
Então, a gente tem algum resultado bactericida, mas eu não confiaria em canabinoide para bactericida, talvez para redução de inflamação, mas eu acho que tem coisa melhor, tá? Existe indicação para dor radicalos, existe indicação de dor radicular por compressão discal ou osteofitária. Então, aí a gente tem uma inflamação, né? Nesses casos. E aí, sim, você pode usar CBD e THC, mas não vai reduzir a causa física, né? Então, precisa tratar essa causa física. Vai ajudar? Vai ajudar sim. Qual o protocolo? Pode usar o protocolo do consenso, tá? Se o paciente tiver familiaridade com THC, pode usar o protocolo rápido, se não, usa o protocolo normal, que você vai ter um alívio dessa dor. Vai passar 100%? Não, não vai, porque tem uma causa mecânica, precisa tratar a causa mecânica antes de qualquer coisa, tá? E o Diogo falou que de 1 para 1 da CRL é o Daltalane. Desculpa, é o Daltalane mesmo. 1 para 1 é o Daltalane. Eu acho que eu mencionei errado aqui. O que mais? Bom, pessoal, já quase 1h10 aqui que eu estou falando, eu já estou começando a ficar rouco. Mais alguma pergunta? 1h40, professor. 1h40? É mesmo, eu comecei às 7h30. Ó, se eu começar a falar de moto e de cannabis, eu não paro, viu? Então... A gente está adorando. Eu estou aqui para isso. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, estou aqui à disposição. Né? Doutor, mais uma vez, parabéns. A essa altura de 2026, manter 1h40, batemos 80 pessoas, estamos com 60 ainda, realmente é um feito difícil de acontecer hoje em dia. Parabéns, aula fantástica. Depois vamos chorar, ver se a gente consegue um cupomzinho de desconto para o livro para a gente oferecer para os participantes. Já fiz. Já fez o cupomzinho? Ótimo. Já fiz, mandei para vocês, eu acho que o cupom eu acho que é CR Wellness. Eu confirmo depois, eu passo para vocês, você pode colocar para o pessoal. Muito bom. Parabéns, doutor. Realmente fantástico. Pessoal, acho que Emília quer encerrar de alguma maneira, o doutor quer falar Agradecer, doutor Wellington, foi maravilhoso. Muito obrigada. Realmente... Eu agradeço, né? Se deixar, eu fico falando a noite inteira aqui sobre isso. Eu gosto de transmitir conhecimento, para mim é uma satisfação danada. Né? Eu acho que o livro eu fiz por causa disso também, porque, se eu fizer só é uma coisa, se eu conseguir multiplicar, vai ser muito melhor. Então, bom, quem tiver interesse no livro, está lá. O Cássio tem um cupom de desconto, tá? É só aplicar. E, vocês são os únicos que vão ter esse cupom de desconto. Não dê para mais ninguém, tá? Realmente os únicos mesmo. E se conseguir me avisar que é da CR Wellness, coloca o nome lá que eu mando com uma dedicatória e assim, tá bom? Prazer estar com vocês. Precisamos fazer de novo. Tem outros como a pergunta retardatária aí, Emília, ou não? Doutora Rosa? A doutora Rosa só pediu para lembrar, porque ela já tinha feito a pergunta, mas eu já mandei para o doutor Brix, no direct dele. Tá de sintonia. Tá bom. Beleza. Nós vamos precisar, eu preciso ir atrás disso, eu não tenho a resposta. Legal. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Emília. Muito obrigado, doutor. Ótimo. Pessoal, obrigado por ter ficado comigo até agora. Estou à disposição, vocês têm meu contato lá, Instagram, é o dr.brix, e pode me chamar por lá, e estou à disposição. Eu acho que até a próxima, né, Cássio? Sim, teremos em breve. Até a próxima. Pessoal, muito obrigado, pessoal. Bom descanso. Valeu, boa noite para todos. Tchau, tchau.